Oi, senhoras! Esse aqui é o Versões de Nós. O nosso quase podcast. Eu ia falar isso. É um podcast? Talvez, mas pode ser muito mais do que isso. É quase. O quase é um podcast, um videocast. Um bate-papo entre amigas, entre nós, entre vocês e todas as nossas versões ao mesmo tempo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como ao longo da vida a gente fica sempre com a expectativa que em algum momento ao longo do tempo vai aparecer alguém e vai salvar a gente. Algo que bate muito com a data de ontem, que foi a proclamação da República. Quantas vezes você já ficou aí parada esperando alguém proclamar a república para você? Ou quantas vezes você permitiu ser governada por algo que não faz tanto sentido assim? E aí eu tô falando do medo, da insegurança, da vontade de agradar. Quantas vezes você se diminuiu para caber num mundo em que colocaram como padrão algo que você nem achava que era para você? Ou tentaram te moldar de uma forma que não faz o menor sentido para você, não te faz feliz, que eu acho que é o mais importante. A proclamação da República, ela foi um grito coletivo, né? Como se fosse uma ruptura de padrões que estavam sendo estipulados para a gente enquanto nação. E virou uma data tão simbólica que se tornou um feriado. Por quê? Porque foi como se um sistema que já não fazia mais sentido tivesse sido rompido a partir dali. E conversando com a Adri sobre isso, a gente estava pensando sobre quantas vezes a gente tem vontade também de dar um berro ali, proclamar a nossa própria república em diversas situações da nossa vida. Seja profissionalmente, que aquele trabalho já não faz mais parte de quem você é, na verdade, talvez nem tenha feito parte de quem você Nunca. é nunca, seja em relacionamento, seja em como você se expressa, em como você é feliz, nos seus hobbies, seja familiar também, porque tem muito disso, né? Em romper os padrões que são da sua família, mas que você não concorda, que você não apoia. E que às vezes você já identificou isso, né? Porque eu acho que o ponto mais difícil, muitas vezes, de romper os padrões familiares vem do lugar da gente identificar que aquilo é um padrão, que aquilo é um ciclo repetitivo e que eu não quero fazer parte disso, porque é Sim. muito difícil da gente entender, muitas vezes, que o não querer fazer parte disso não me desmerece enquanto uma pessoa da família. Isso é um ponto muito complicado das vezes a gente lidar, né? Porque não repetir um ciclo, por exemplo, todo mundo da minha família é casado e eu não sou. Então eu não estou repetindo o ciclo de um casamento, mas não quer dizer que eu não seja parte. Talvez eu tenha que lidar, às vezes, com a tia perguntando do namoradinho, talvez eu tenha, mas talvez eu viva experiências que nenhuma delas vão viver, e isso é uma escolha. E isso é também proclamar dentro de si aquilo que faz de fato algum sentido para a sua Sim. vida, né? E romper também com os mandos, né? As ordens daquele governo, né? Como aquele governo impunha as coisas, remete muito a familiar também. Porque romper com as ordens familiares, como acatar, né? A gente foi criado a acatar pai e mãe, obedecer pai e mãe, honrar os mais velhos, mas a gente precisa entender o que é esse honrar e a ponto de esse honrar é me ferir? É passar por cima de mim? É passar por cima de quem eu sou? Eu preciso acatar todas as demandas de todo mundo, eu preciso obedecer todas as expectativas de todo mundo, mas e a sua própria? A gente não aprende isso, né? É. E aí acaba muitas vezes com essa sensação, né, de estar nesse império interno, onde a gente obedece às expectativas e a gente vai se transformando muitas vezes prisioneiro dessa dor, né? A gente vai se tornando ali um súdito daquilo que a gente sente e isso vai transformando a gente muito num lugar de não responsável pela nossa própria vida, né? Então, quando a gente fala muito sobre essa questão de proclamar, é muito de trazer à tona que o governo da sua história só pode ser você. É de dizer não para as pessoas e dizer sim para si mesmo, né? Sim, porque é o que eu falei lá no início, muitas vezes a gente fica esperando que alguém vai vir, né? Um relacionamento vai vir para trazer uma visão diferente, ou meu pai e minha mãe vão me enxergar de uma maneira diferente, ou eu vou ter um filho que vai me amar e vai gostar de mim do jeito que eu sou. E a gente esquece de que isso tem que partir de dentro. Esse limite que a gente espera que o outro enxergue da gente, a gente tem que dar para o outro, Sim. né? A gente brinca muito com a frase do
amar apesar de, e tem muito a ver com isso, porque é um processo de você entender que o outro não pode ver uma dificuldade em te amar, né? E que o outro precisa mesmo te amar apesar de, né? Apesar de você dizer não, apesar de você não acatar todas as decisões, as escolhas, de você não obedecer aquilo que ele impôs para sua vida, né? Quantas vezes, né, a gente não quis dizer não e não disse por algum motivo? Ai, o que o outro vai pensar de mim? Ai, mas o outro vai ficar Ai, chateado. como é que Ai, eu vou falhar assim com essa pessoa? E às vezes você tá falhando muito com com você, você, né? você está falando para falar não, para você falar sim o tempo todo para as outras pessoas, você está falando não o tempo todo para você mesmo, né? É, Para nós mesmos, porque aqui é uma reflexão sobre nós também, sim. né? Não é só sobre vocês, é um bate-papo mesmo, uma troca sincera sobre as nossas próprias reflexões, sobre os nossos próprios medos, né? Inclusive falando sobre medo, né? É, a gente teve um curso essa segunda-feira, né? Onde uma das pessoas desse curso, né, expôs que tem muito medo de falar em público, né, no sentido de gravar e colocar na internet, porque tem muito medo do julgamento, porque foi muito julgada quando criança, que a voz era feia, enfim, sofreu o famoso bullying, que na nossa época não era bullying, né? E ela expôs esse medo, né? E aí a gente consegue analisar o quanto o medo ele é limitador e o quanto o medo ele parte de um princípio de julgamento. O medo ele só existe pelo medo de ser julgado, pelo medo do que o outro vai achar, sobre como o outro vai me ver, né? O medo ele não faz parte da gente, do que a gente está sentindo de fato, como a gente se vê. Ele é como e como o outro vai receber isso, né? E como o outro vai ver esse vídeo. Será que vão me julgar? Será que vão me achar bonita? Será que vão me achar feia? Será que vão me achar que eu tô falando asneira? Porque medo de expor e tomar paulada, né? E ainda na segunda-feira eu falei com a Andriele sobre, né, a gente tava conversando na volta, e aí eu falei que às vezes a gente tem tanto medo dessas questões de julgamento, disso, daquilo outro, que a gente nem se dá a nossa devida insignificância, E eu porque ainda falei assim, credo, que horror. porque raramente as pessoas estão de fato preocupadas com você, ou estão de fato preocupadas com o que você está fazendo, ou o que você está deixando de fazer. Falo disso porque eu já vivi isso na prática, né? Em um dos momentos da minha vida eu tive um episódio onde eu fui muito julgada, e o meu nome, nossa senhora, rodou meio mundo. E eu achava que jamais na minha vida eu voltaria a ter uma vida normal, que eu não teria amigos, que eu não viveria relacionamentos, enfim, que a minha vida seria destruída por aquele episódio. E, cara, eu construí o meu império depois disso. Eu tenho uma vida que não está perfeita, claro, não vou vender isso aqui nunca, porque tá longe de estar. Talvez o dia que estiver, haverá sinais, como diz a música. E nunca, na verdade, vai E estar, nunca porque está. ninguém tem vida perfeita, gente. Existe a perfeição, né? Ana Sui fala sobre isso. O ser humano ele só é feliz porque existe a falta. Se não existisse a falta, a gente não estaria jamais no momento ali de feliz. Não existe. A gente foi feito para faltar algo. A gente não foi feito para ser completo. Até mesmo para a gente buscar essa completude o tempo todo. Porque se a gente já se julga Exato. perfeito, Imagina a se não gente, faltasse nada, a né? gente não precisa buscar melhorar nada, não precisa evoluir nada, vai viver para quê? Exatamente. E, e as pessoas elas não se importam. Então, às vezes, a gente se importa muito porque a gente projeta muito no outro é, o que a gente quer. Então, às vezes, a nossa preocupação com o julgamento é porque a gente está esperando o elogio, Uhum. né? Então, a gente se prepara para o julgamento, mas esperando o elogio, esperando aquelas afirmações positivas, né? De caramba, você foi incrível e E eu ainda tal. falo para além disso ainda. O medo do julgamento não é só de esperar o elogio, mas é o medo de ser falho, o medo de ser de verdade, o medo de ser humano, porque hoje, né, principalmente com a internet, ninguém pode ser de verdade, né? Ninguém pode mostrar as frustrações que existem em muitas, ninguém pode mostrar as falhas, os defeitos, porque já vem um monte de hater, um monte de gente te tacando pedra e tudo mais. Então é o medo do próximo, né? O medo de como o É, outro vai receber. muito se fala de autenticidade, mas é pouco proclamada de fato ela é, né? Porque você ser autêntico num mundo onde as pessoas só querem ser mais do mesmo, é de fato muito difícil você ser irreverente, né? Você viver a sua história, você não ter medo dela. É porque a autenticidade choca, né? E as pessoas. A A autenticidade, autenticidade ela ela. foge do padrão, da caixinha, do certo, né? Exatamente, a autenticidade ela te coloca num lugar de ser mais visto de fato. Porque quem é o autêntico, automaticamente as pessoas entendem que elas não se importam com tudo. E o autêntico talvez se importe menos mesmo, porque ele está preocupado com o que é a verdade dele. E é isso que é o convite de hoje, né? É,
para você olhar para a proclamação da República do nosso país e entender dentro de você o que é que você tem que proclamar dentro de si. Porque a proclamação, ela é um ato de coragem íntima. Quando eu decido proclamar algo dentro de mim, eu estou decidindo trazer para fora muitas coisas que talvez não seja seguro para mim ainda, né? E essas amarras que Se me prendem, libertar dos né? seus próprios padrões, se libertar das suas próprias críticas, das suas próprias. Das amarras mesmo. Usar esse termo amarras é muito importante para que você se sinta satisfeito de desamarrar isso, Sim, né? vou até citar a minha querida avó aqui, que ela vive dizendo que as pessoas vão envelhecendo e elas vão ficando mais sem filtro, mais foda-se mesmo para tudo. Então, nem aí mesmo para o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, se o outro vai achar, tá? É o famoso cagando e andando. E e é muito verdade. E se a gente analisar isso, por que que só mais velho? Porque a gente vai vendo que a vida é muito curta, que ela passa muito rápido e que tanto faz o que o outro vai pensar, desde que eu esteja feliz. Óbvio, sem ferir ninguém, né? E eu acho que ao longo da vida também, quanto mais velho você vai ficando, você vai entendendo a frase que eu te falei. A nossa diferença é muito pouca, mas a minha história de vida é muito diferente. Então, quando eu digo se dê a sua devida insignificância, é que eu vivi na prática algo que eu achei que eu era muito significante para as pessoas e eu fui vivendo na prática que eu tinha uma insignificância muito grande, que as pessoas elas não se importam de fato, né? E, e isso vai me dando coragem para alçar voos mais altos. A gente vai trocando de posições ao longo da vida, e a ideia do Versões de Nós é exatamente essa, trazer essas versões à tona sem desmerecer nenhuma delas, e de acordo com que você vai trazendo novas versões, você vai soltando algumas capas que você tem, algumas mochilas que você tem. E não só. Você vai deixando para trás também lugares, pessoas, e por isso que proclamar a si próprio, né, se libertar de impérios, dói. Dói, porque você tem que se despedir de versões de si, você tem que despedir de pessoas que já não fazem mais parte do que você quer, do que você é, de lugares que também não te pertencem mais, seja porque você escolheu uma profissão diferente, seja porque você escolheu. Às vezes não é nem por você ter escolhido nada, é simplesmente porque chega um momento que não faz sentido mais e tá tudo bem, A porque. gente entra nas energias também, né? Que Exato! a gente vai trabalhando, vai Ciclo. mudando, Eu né? falo que eu tenho uma honra muito grande de poder vivenciar com as pessoas que eu tenho ao meu redor hoje um processo evolutivo de que a gente vai mudando ao longo do tempo juntas. Então, eu evoluí junto com a Adri, eu evoluo com outras amigas minhas, e isso é muito gostoso, porque aí você não acaba não perdendo ninguém. E vem muito de uma dinâmica que eu acredito, quando se fala de energias, que quando a gente vai elevando, quem está próximo da gente também acaba sentindo nesse lugar de elevar, porque senão acaba que vai desfazer mesmo o ciclo, e tá tudo bem também, não tem que ficar preocupado com isso. E já dizia o saudoso Chorão, né, que cada escolha, ela vai trazer uma renúncia, né, a gente vai renunciar a algo, não existe você fazer uma escolha e continuar com tudo, senão não chamaria escolha, Por isso que né. eu acho que a gente precisa trabalhar em nós mesmas a reflexão e o Versões de Nós é justamente para a gente se perguntar mais sobre as coisas que a gente tem sentido, se perguntar mais sobre as questões mesmas que afligem cada uma de nós aqui, porque isso é para ser um ciclo mesmo, um círculo de amigas, assim, para a gente poder debater, onde a gente pode concordar, a gente pode discordar e principalmente perguntar. Num mundo em que tá, tem Querem muita vender gente. ideia, né, eles querem vender tudo pronto pra E gente, né, tem tudo curso de certo, tudo isso hoje, é assim, coach tem, para todo lado, que tem você curso deve de fazer isso, tudo. deve fazer aquilo. A gente quer mudar o foco do faça isso para se pergunte se isso te faz bem, se te faz feliz, para você se indagar, se questionar, né? Mas então a gente está aqui para te questionar, para você questionar a gente, para a gente poder crescer junto, porque a pergunta, né, a dúvida, o questionamento, ele faz a gente crescer muito. Então, quando você fala que cada escolha, né, não Gera só uma você renúncia. quanto o nosso querido Chorão, cada escolha exige uma renúncia, que a gente faça escolhas muito conscientes, porque quando a gente renuncia à própria felicidade ou faz escolhas renunciando a si próprio, dói muito mais. A tendência é que no futuro vá refletir em dor, em sofrimento, em algo que não combina com você, em que você sofre, né, para estar ali se encaixando naquele padrão. Então, todas as vezes que a gente for escolher por algo, que a gente se questione se aquilo ali é realmente algo que me faz feliz, para que eu possa conviver com aquela escolha, tendo renunciado a outras coisas, né? E entender que a possível solidão que venha a vir de algumas dessas escolhas, é,
ela faz parte do processo, né? Muitas vezes a gente vai precisar mergulhar numa caverna. Eu falei sobre isso muito, né, nas últimas semanas com a Adri, que esse ano eu tô num ano regente de diabo pelo tarô. E é um ano onde eu entrei numa caverna interna muito difícil de lidar. Foi um ano onde eu me vi pelos piores ângulos da minha vida. Eu acho que ao longo dos meus 34 anos, em poucos momentos da minha vida, eu me vi tão mergulhada em sombras como foi desse ano. Então, quando você tem essa oportunidade de se ver por dentro e você se permite se questionar, porque eu acho que um ponto muito importante é se questionar, como a gente falou, começar a se perguntar, você tem uma oportunidade de expansão muito grande. E é um ano onde eu estou proclamando muitas coisas na minha vida, principalmente relacionadas a essa questão mesmo de sair desse lugar de obediência e me colocar mais nesse lugar de liberdade de ter feito escolhas que eu acho que eu fiz de forma correta, liberdade de entender que eu errei e que tá tudo bem eu pedir desculpa e que tá tudo bem eu olhar para trás e falar, tá bom, aquilo ali era o máximo que você dava conta e a partir de agora a gente pode fazer de uma maneira diferente. E é difícil se acolher nesse lugar, né? Eu tava numa caverna que eu não conseguia me acolher de hipótese alguma. E isso é, de certa forma, querer ver o sol e proclamar essa liberdade em mim. Porque se eu for ficar escrava da culpa daquilo que deixou de ser, eu não vou sair do lugar, né? E foi uma coisa que eu comecei a me questionar. Até que momento você vai ficar aqui olhando para o que não foi, ao invés de trazer o que pode ser. E aí foi quando eu comecei a dar uma guinada para a vida. Eu levei uns sacodes de bons amigos, porque eu acho que se eu puder ali fazer um questionamento para vocês também muito importante quantas das suas relações você pode ser você de verdade, quantas das suas relações te levam a mergulhos profundos, ou pelo menos, né, te permitem mergulhar sem medo, porque as relações elas curam. Nós somos mamíferos, a gente precisa de se relacionar, isso é um ponto muito importante. E se você não tem relações que vão te permitir ser curado, vale se questionar por que é que você está construindo essas relações ao longo da sua vida, por que é que você está se mantendo dentro dessas relações. E se questionar também se aquela relação te move para cima, né? Porque isso é muito importante. E te mover para cima não é concordar com tudo que você faz. É Jamais. te chamar a atenção, é te puxar a orelha, é te falar, olha, você não acha que isso está errado, é te questionar também, né? Mas com muito amor, com muito cuidado, com muito Respeito. respeito, principalmente. A gente pode observar que quando a gente é mais jovem, a gente tem muitos amigos, né? E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ter muito, vai diminuindo esse ciclo de amizade. E por quê? Muito daquilo que a minha avózinha diz, que a gente vai ficando mais sem filtro e vai sendo mais nós mesmos. Então, ser você mesmo, às vezes, não agrada. Às vezes desagrada, muitas vezes desagrada. Porque ser você mesmo não é para agradar ninguém, não é para caber em ninguém. E aí as pessoas vão se afastando. E outra, ser você mesmo afasta pessoas que não concordam com quem você é, não compactuam da mesma energia, do mesmo pensamento. E Ah. aí por isso que você vai deixando pelo caminho também as E pessoas. amar, construir relações não é uma coisa simples. As pessoas, hoje em dia, né, têm essa dificuldade muito grande de construir laços, e aqui eu não estou falando só é, de uma questão afetiva, não. Estou falando de até mesmo amizade, né? Teve uma época que se vendeu muito o amigo de baixa manutenção. É preguiça de construir relação. Não existe isso, amigo de baixa manutenção. Porque existem pessoas, sim, que vivem numa correria e tudo mais, mas se você não consegue ter um tempo de qualidade onde você consegue ser com quem você é com essas pessoas não são suas amigas, você está só fingindo para si próprio que você tem uma amizade. E é um vínculo que não vai ser real. Por mais que a gente queira muitas vezes ali falar, ah, não, mas é meu amigo sim, quando encontro parece que não mudou nada. Será? Porque será que você consegue mergulhar de fato dentro dessa relação? Porque você vai contar aquilo que é conveniente que você conte. E você até talvez tenha algumas reflexões com essa pessoa, mas não ao ponto de talvez você ter essa evolução toda que você poderia ter com uma pessoa pela qual você constrói algo. E aí, claro que no relacionamento afetivo, a construção fica muito mais clara, né? Porque você precisa de fato construir, senão você não vai viver nada. Mas nas amizades também é muito importante a gente olhar para essa construção e proclamar dentro da gente: será que eu realmente sou um amigo de baixa manutenção ou eu sou uma pessoa que não quer construir laços? Uhum. Eu preciso entender isso E dentro de questionar mim. o outro também. Será por que eu estou mantendo uma amizade que não tem. Que se intitula de baixa E que manutenção, não tem né? o menor cuidado pela minha vida quando eu tô dando o maior cuidado para a vida daquela pessoa. Então, Exato. se fala muito sobre reciprocidade e a gente pode conversar sobre isso também num outro papo, É. num outro versões de nós, né? É,
E é sobre isso, gente. A gente está querendo aqui convidar você a refletir em quais áreas da sua vida você precisa proclamar a república, você precisa desagradar, você precisa romper o império, você precisa ser você mesma, você precisa perder o medo do que o outro vai pensar. É sobre questionamento, é sobre se olhar no espelho e analisar mesmo sobre a sua vida. É entender, né, com as suas questões, com as suas perguntas internas, o que que é dentro de você que está gritando por liberdade, né? E é bom se questionar mesmo, e pega um papel, uma caneta, que eu acho que é nada melhor do que uma escrita, e se questionar, tá, o que eu quero, aonde eu quero ser livre. Eu acho que isso te traz uma expansão de consciência muito grande. Os grandes gurus de cocriação, eles falam muito que a gente não tem que pedir ao universo, mas que a gente tem que questionar ao universo, né? Então, como pode ser melhor? E é isso, aonde eu quero ser livre? Por que eu quero ser livre? O que aqui está me amarrando ainda? E estou me amarrando pela relação com a minha família, estou me amarrando porque eu tenho medo de ser 100% eu com os meus amigos e assustar, né? Porque às vezes a gente tem um ideal de que a gente é muito difícil de ser amado, que a gente é muito difícil de ser querido. E não é não, viu, gente? As pessoas amam cada coisa, então você vai ser amado também, fica A gente tranquilo. tem, ou é o medo do julgamento, né? O medo do que o outro vai pensar. E quando a gente fala o outro, fica muito fácil quando eu penso numa pessoa distante, né? No meu vizinho, na pessoa que trabalha comigo, no porteiro do prédio. Mas quando a gente traz esse outro para próximo da gente, fica mais difícil ainda a gente se libertar do julgamento dessa pessoa. Então, o que meu pai vai pensar, o que minha mãe vai pensar, o que minha família vai pensar, o que meu marido, meu namorado vai pensar, né? É, e se eu desagradá-lo, se eu romper com a expectativa que essas pessoas criaram de mim, né? Vou levar isso para um exemplo bem prático, que é e bem comum, que é pessoas que nasceram em lar de uma religião específica e querem passar para uma outra religião porque encontraram a fé nessa outra religião ou querem não ter religião e vão receber julgamento da família que foi criada daquele jeito. E aí é romper com a expectativa daquela família sobre isso, né? Sobre o que as pessoas pensaram e esperaram de você. Então, vai doer sim, mas vai doer, mas vai te libertar. Você vai, É, né, proclamar a sua república, a sua verdade. Você vai se fazer feliz, né? por exemplo, observar dentro dos pesos que eu carrego, porque existe sim, né, o peso da culpa quando eu desagrado, e aí eu acho que a grande maioria do nosso público vai ser adulto aqui, e a Adri é adulta, eu também. Lidar com a frustração é uma coisa que a gente precisa aprender ao longo da nossa vida. Então, assim, é não ter medo de frustrar o outro, sabe? Porque quando a gente gosta de alguém, a gente não tem medo de frustrar o outro, porque a gente erra o tempo todo. A gente só erra, graças a Deus, porque a gente tá vivo. Porque a partir do momento que você vai parar de errar, é o dia que você estiver debaixo de um caixão, enterrado, morto, porque aí você não vai errar mesmo, você já tá É. morto, né? Mas enquanto a gente tá vivo, a gente é sujeito ao erro. Então, desagradar alguém é o processo mais natural da vida. E o que a gente deveria aprender lá na infância, e eu acho que as nossas escolas pecam muito em pegar tanto no pé com matemática e menos em inteligência emocional, porque eu acho que se a gente tivesse aulas de inteligência emocional nas escolas, nós teríamos adultos muito mais conscientes da frustração. Porque Uhum. se frustrar é natural. O outro vai me frustrar o tempo inteiro. Eu vou frustrar o outro com muita frequência. Nós somos seres humanos imperfeitos, né? Exato, e não é só isso. Eu fui criada de uma maneira, a Adri foi criada de outra, você que está assistindo a gente foi criado de uma outra maneira. Cada um de nós aprendeu a amar e a ser amado de uma maneira. Então, é claro que isso nunca vai ser 100% igual para ninguém, então não tem Porque é muito sobre como. expectativas que nós criamos no outro, né? Exato. E então, para a gente amar, a gente tem que estar aberto a se frustrar também. E para a gente proclamar a nossa liberdade, que é o nosso maior ato de amor por nós mesmos, porque quando você proclama a sua república, você não está dizendo para ninguém o quanto você o ama, você está dizendo para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, o quanto você se ama. Porque quando você proclama para si que isso já não faz mais sentido e que você vai trilhar o seu caminho sobre outra ótica, você vai sim frustrar alguém, ou alguém no plural. Mas é melhor do que você se frustrar. Porque é melhor do que você chegar no final da sua vida e pensar assim: Pra que que eu caramba, eu vivi? vivi para fulano, para Pra Beltrano, para agradar e eu Ciclano, me agradei? e o que eu fiz? Né? Porque eu acho que um grande questionamento que a gente tem que fazer é o que eu tô fazendo? O que eu quero? Eu falo, brinco muito isso, a vida é muito curta e uma frase horrorosa, enfim, mas eu vou dizer ela aqui, que para morrer basta estar vivo, e a gente não sabe que horas que a morte vem para encontrar a gente,
mas eu rezo todos os dias e faço por onde que para que a hora que ela chegar para mim, seja ela hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, ela me encontre muito viva. Sim. Porque não faz o menor sentido eu viver a minha vida repetindo algo pelo qual eu não agrado. Porque viver é diferente de sobreviver, né? Exato. Estar vivo é você fazer por você, é você ter sonhos, é você ter projetos, é coisas que te deixam realmente empolgado, coisas que fazem seu coração vibrar, né? No curso, né, segunda, a gente veio muito com esse questionamento. A mentora que estava dando o curso, ela falou com a gente o tempo inteiro. Se questione, você está feliz fazendo isso? E eu acho que é um questionamento, sim, para trabalho, mas é um questionamento para a Tudo vida, na vida. sabe? É você olhar e falar, mas eu tô feliz fazendo isso aqui? Eu tô me sentindo preenchida Porque é fazendo isso óbvio que a aqui? gente busca ter uma estabilidade financeira, a gente busca uma carreira né, que seja Estável. legal, que seja estável, a gente quer uma casa, a gente quer bens materiais, a gente quer viajar. Mas se eu não estiver feliz, de Nada disso que faz isso sentido. faz sentido, gente? De que isso serve? De que serve uma casa que não é lar, né? Exato. De que serve amizades vazias onde eu não posso ser eu de verdade, onde eu não posso gargalhar de verdade, onde eu não posso gritar quando eu tô com raiva e falar desculpa depois porque eu pirei e a pessoa não me olhar para mim e falar, nossa, que ser estranho, eu nunca mais vou olhar para essa pessoa. É. Poder ser de verdade, né? Ser de verdade com as minhas escolhas, ser de verdade no meu caminho que eu trilho, isso acho que faz muito de você feliz, né? Do preenchimento do nosso ser. E se você tá ouvindo a gente e você não sabe o que te faz feliz, comece por esse questionamento também. O que de fato me faz feliz? Porque se você não sabe, é hora de aprender. Tem gente que vive tão no automático Que da não vida sabe. que não sabe o que faz feliz. Não sabe por que escolheu as coisas que escolheu. E Porque geralmente na são, verdade nem escolheu, acho que escolheram por ele. e geralmente são aquelas pessoas que vão fazendo uma coisa atrás da outra, porque entendem que a felicidade vai vir no ápice de ter tudo. E, cara, não. 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 Ser feliz às vezes custa muito pouco. Eu posto direto sobre café da manhã, barulhinho de café. Na minha casa tem passarinhos, né, de manhã e de tarde, então a gente fica escutando os passarinhos. Gente, isso é estar vivo, é você observar o seu presente, o seu redor, coisas que te preenchem. Não é só dinheiro, não é só trabalho, não é só realização, pessoal. Realização é poder sentar com uma amiga e conversar, bater papo, para a gente se questionar, para a gente fazer questionamentos para o futuro, para a gente refletir sobre as coisas. Estar vivo é poder assistir aqui ou ouvir essa conversa e bater no seu coração e falar, cara, é isso. Enquanto você tá aí vendo ou ouvindo a gente, você sentir a brisa bater em você e falar, caramba, né? Meu corpo sente, porque é, gente, de verdade, é muito importante a gente trabalhar a nossa presença e de entender isso, o que que me faz feliz, porque senão a gente entra numa saga conflituosa de querer mais, e aí é onde vem várias compulsões que a gente pode trazer numa outra pauta Outro aqui, papo, mais né? papos. Compulsão alimentar, compulsão financeira, compulsão sexual, compulsão por me sentir Para bonita, né? Que tentar tem pessoa que preencher começa algo. para preencher algo que eu não sei dentro de mim. E aí é um convite para o autoconhecimento, né? Autoconhecimento não é prazeroso, não vou enganar ninguém aqui, não tem nada mais desprazeroso do que se conhecer. É prazeroso e é desprazeroso. O processo é muito desprazeroso. É, Você olhar para você com um olhar de, peraí, tem uma música que logo no meu processo de início ali de autoconhecimento e tudo mais, de querer buscar terapia, enfim, a Bárbara me apresentou, que é Quero Me Curar de Mim. Nem sei se a música chama de fato assim, me curar mas, de mim. mas ela fala sobre defeitos, né? Que fala que eu sou má, sou mentirosa, maluca, interesseira, fofoqueira, fala vários defeitos. E se conhecer, se autoconhecer, é você descobrir vários defeitos em você mesmo e tá tudo bem. Olha, eu tenho esses defeitos. O que que eu vou fazer com isso? Se questionar e falar, o que que eu vou fazer com isso? Eu gosto de ser assim, eu quero ser assim para sempre. Isso eu quero mudar, mas você só consegue ver isso a partir do momento que você começa a olhar para você mesmo, se questionar, se perguntar: eu estou feliz? Eu estou vivendo no automático? O que, que eu estou fazendo da minha vida? Estou vivendo ou estou só sobrevivendo? Porque aí você começa a entender quais são as suas fugas. Porque é que é tão difícil muitas vezes você proclamar a república Sim. dentro de você. Porque você está o tempo todo só respondendo A um império. Que império é esse? a um império que muitas vezes cresceu lá dentro de você. E às vezes é tipo assim: eu preciso calar a boca do fulano de tal que falou que eu não ia ser bom o suficiente. E aí você começa a viver num looping automático ali que a vida vai cada vez te engolindo. De fato, a vida vai te engolindo. Não faz sentido você viver pela expectativa
do outro, né? E aí a pergunta, né? Porque eu acho que a questão aqui não é dar dica para ninguém, não é falar você tem que fazer Não é dar assim, respostas. ou você tem que fazer assado, não existe isso. Quem vai saber o melhor para você é você mesmo. Sim. Então se questione de fato se existe algo aí dentro que precisa sim ser proclamado, né? E se tem que ser proclamado, qual é o meu medo De fazer isso. de Por que eu proclamar? não proclamo? Que império que eu quero romper? Que guiança é essa dentro de mim, né? Quem é que me governa, né? Me governa Eu tô me governando, eu, eu tô né? fazendo as minhas Ou é a escolhas. voz do meu pai, ou é a voz da minha mãe, A ou quem é. eu tenho medo de desagradar, né? Exato. A quem eu tô com medo, quem eu tô com medo de me julgar? Isso é um julgamento que é o meu medo, né? Ou o meu medo é simplesmente achar que eu não dou conta. Se questione mesmo, de fato, pega aí seu caderninho nesse momento, se você puder, claro, agora, e se pergunte, né? O que é que me impede de proclamar a minha própria república? Quem eu quero ser? Eu tô sendo quem eu quero ser? Por que que eu não tô sendo se eu não estiver sendo? Então, versões de nós, ele é para isso. É pra gente se questionar, pra gente se indagar, pra gente buscar respostas juntas. Ninguém aqui vai te dar resposta pronta. A gente não tem, A gente não tem. inclusive. Nós temos várias versões que a gente quer apresentar para vocês e queremos conhecer várias versões de vocês. Então, por isso que nasceu esse projeto lindo de troca de mulheres, principalmente. Isso nasce de um sonho de ser feliz. É muito importante a gente trazer isso, porque é um sonho que estava adormecido, tanto meu quanto da Adri. E quando eu falo sobre viver, é porque quando a gente quer viver, a gente se vira, né? A gente faz aquilo acontecer. E é esse o convite também, sabe? Qual é o seu sonho que talvez você está engavetando ele? E por E quê, por né? que engavetar? Vou ser muito sincera, muito aberta, muito clara aqui, como a gente quer ser em todas as versões de nós, que é realmente abrir nosso coração para vocês e queremos que vocês abram de vocês também. Isso aqui é um projeto antigo que começou em 2019 e nós abandonamos ele por medo. Sim. Medo de não dar conta, medo do Por julgamento, julgamento. porque houve julgamento, né? De pessoas que naquela época eram muito importantes para mim. Eu vi coisas na minha adolescência de amigas, de colegas, de professores, de que coisas que eu estava escolhendo para minha vida, profissões não eram profissões, que fazer os projetos que eu tinha não ia dar em nada, que essa coisa de comunicação à internet era balela. Que você é muito parecida, né? São coisas que foram silenciando aos poucos e que eu acho que chegou uma hora que a gente decidiu proclamar que não vai fazer mais sentido pra A gente gente. está vivendo num império de quem? Porque só nós mesmos podemos governar a nossa vida. Exato. Então, se agrada ou desagrada, eu A preciso gente não agradar a sabe. mim mesma, né? É o que a gente entendeu. Que A gente está muito feliz com tudo que a gente trouxe. E eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente sair daqui com o questionamento do tá feliz, Mick? Você tá feliz? Eu tô muito feliz. Você tá feliz? Ficou feliz com essa conversa, com esse bate-papo? Conta pra gente, porque é isso que a gente quer. Sentiu uma leveza gostosa aí, né? Te trouxe um acalanto. A gente tá vendo com muita verdade para entregar nossa verdade, os nossos pensamentos reais, nossas versões reais, que são versões porque ninguém é uma só, ninguém é uma coisa só. Não tem né? como. Vocês vão ver por aqui. Mãe, esposa, amiga, empreendedora chorando, sofrendo, sorrindo também porque faz parte. Mas mais do que tudo, vocês vão ver duas pessoas humanas que estão aqui abertas a ouvir e que valorizam a troca. A nossa ideia surgiu exatamente por a gente amar as trocas. Então, sintam-se à vontade para comentar, para mandar mensagem. Vai falar, não concordo, discordo, também pode falar, não tem problema. Se gostou, se não gostou, mas se você não gostou, eu sinto lhe dizer que eu vou te dar a sua devida insignificância. Se recolhe suas significâncias, mas pode comentar. Pode comentar, e também porque a gente quer saber, porque às vezes o que você não gostou vai fazer sentido e a gente vai trazer diferente no próximo momento. É aquela história que eu disse para vocês, que as pessoas de verdade, amigos de verdade, pessoas que querem seu bem, elas não vão sempre concordar com você, elas vão apontar certas coisas com muito carinho e respeito, que vale lembrar, mas para o seu crescimento. Então, se você quer agregar alguma coisa para o nosso crescimento, para a nossa evolução, compartilhar alguma coisa, fique à vontade, mesmo que isso seja discordar da gente, mas com muito respeito, mais uma vez eu vou falar. Por favor. E é isso. Quem ficou até aqui com a gente, eu agradeço. Deixa aí um emoji vermelho pra gente saber que você ouviu até o final. Tem que colocar um emoji vermelho. Não, o vermelho é muito fácil. Vamos botar um emoji... Um rosa e um verde. Isso, rosa e verde. Quadrinhos mágicos, hein, gente? Quem pegou referência é antigo, vai. E aí vocês deixem aí um emoji rosa e verde pra gente poder saber que vocês ouviram até o final e vai ser uma alegria continuar tendo vocês aqui. Eu espero vocês sugerir temas. próximo tema, pode colocar aí também que a gente aceita, porque aqui é pra gente trocar bastante. Isso, nosso próximo episódio vem aí. Beijo!